Bom dia, pessoal. Seja muito bem-vindo à nossa Masterclass das 10. Como funciona? Terá uma duração de 40 minutos. O áudio e também o vídeo dos participantes pedimos para que sejam desativados. Poderão compartilhar suas dúvidas utilizando o chat do Zoom. E quem não receberá resposta durante a nossa Masterclass receberá um retorno por e-mail. E a nossa Masterclass será gravada e disponibilizada depois no nosso canal YouTube. Hoje, o nosso tema será o fluxo de caixa e as ferramentas que vamos conhecer serão o cadastro de banco, o dashboard financeiro, as contas a pagar e receber e o extrato de conta. O uso dessas ferramentas traz alguns benefícios, entre os quais o monitoramento da própria rotina financeira e a possibilidade de lançar despesas e recebimento. A apresentação será realizada pela nossa colaboradora Gabriele, que vai apresentar um caso real com o uso das ferramentas e, por último, trazer os benefícios. Como bem sabem, a última parte é dedicada à nossa área de perguntas e respostas. Gabi, quando quiser, podemos começar. Perfeito, Ivana. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas soluções que o Sistema Esteis apresenta para vocês utilizarem na rotina financeira de vocês, tá? Toda essa parte de movimentação de entrada, de saída, tá? Geração de relatórios, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então eu já vou pedir para vocês acompanharem aqui na tela comigo, tá? Antes da gente começar a visualizar as telas do módulo financeiro, o ideal é a gente já sempre cadastrar no sistema todas as contas, canais de pagamento, caixas que serão utilizados nessa rotina, justamente para a gente conseguir vincular essas transações a esses caixas, contas, enfim, tá bom? Então, para a gente fazer isso, a gente vem aqui no nosso menu do lado esquerdo e vamos clicar lá no menu do financeiro, tá? A gente desce um pouquinho aqui, vamos clicar em auxiliares, tá? Contas e canais de pagamento. Então, aqui, nesse menu de contas e canais de pagamento, vocês vão cadastrar, tá? Os bancos, as contas, os canais de pagamento, os caixas que vocês vão utilizar. Já tem alguns aqui cadastrados, como exemplo, tá? Mas para fazer esse cadastro, é só clicar aqui no botão Mais Nova Conta, Canal de Pagamento. As opções vão abrir. Tá? Então, eu vou fazer aqui a simulação junto com vocês, ó, para cadastrar um banco, né? Uma conta, né, de um banco. Então, é só selecionar essa opção aqui e fazer o preenchimento. Você vai colocar aqui o teu nome interno, né? E as configurações da conta bancária, informação interna mesmo, tá? Para você ter aqui no teu sistema, tá? Vou clicar aqui num que eu já preenchi, para vocês darem uma olhadinha, tá vendo? Ó, eu coloquei aqui meu nome interno, coloquei os dados da conta, tá? Feito isso, é só salvar aqui em cima, tá? E aí já aparece aqui na sua lista, ok? Então, depois que você faz esse registro, aí sim, você vai começar a trabalhar nas suas telas do financeiro, tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui no nosso menu financeiro, tá? Vamos na primeira tela, que é o dashboard financeiro, tá? Essa é uma tela, tá, pessoal, de controle e monitoramento, tá? Para você ter ali as informações visuais, né, de primeira. Aqui do seu lado esquerdo vão estar listados todas as contas, os canais que vocês cadastrarem, tá vendo? Então, a partir dessa lista aqui no seu dashboard financeiro, você consegue ter o controle do saldo, né, dessas contas, tá vendo? E aí, quando você clica, ó, vou pegar aqui esse exemplo também já cadastrado, você consegue tirar por mês, tá vendo? Ó, seleciona aqui o mês, atualizo, e aí o sistema vai te dar um extrato, né, de todas essas movimentações do mês que você selecionou, tá bom? Você consegue tirar esse extrato por conta, canal de pagamento que foi cadastrado, tá bom? Vou clicar aqui nessa setinha do lado do dashboard financeiro, vocês vão notar que é um atalho, né? Vocês não precisam ficar retornando lá o menu principal, pode mudar a tela por aqui, tá? Então, volta ali no dashboard financeiro, tá? Então, aqui a gente tem os saldos das contas, a gente tem os atalhos
para contas a receber e contas a pagar, com as informações do dia, né? E aqui embaixo a gente tem esse gráfico, que é o fluxo de caixa mensal, ok? Então, tudo que tiver em verde vai ser do seu contas a receber, tudo que tiver em vermelho do contas a pagar, e na sua linha tracejada, quando você coloca o mouse em cima do pontinho, né, você consegue visualizar o teu saldo, tá, por dia. E claro, como é um fluxo de caixa mensal, você consegue alterar aqui, visualizar por mês, tá bom? Bom, então vamos aproveitar que a gente está aqui nessa tela que tem os atalhos para contas a pagar e a receber, e vamos já alterar a nossa tela. Vamos para o nosso contas a receber, tá? Vou clicar aqui no atalho, o sistema vai abrir a tela para mim, tá? E aí notem o seguinte, contas a receber, né? O sistema sempre vai te dar um mês atual. Então, aqui do lado esquerdo, você pode filtrar as datas que você quer gerar o relatório, quer fazer a sua pesquisa, tá? E aí notem o seguinte, contas a receber, né? O mais comum é a gente já ter aqui os valores das reservas, né? As reservas diretas, reservas manuais, as reservas dos canais de venda, tá? Então, todos esses valores que vocês têm para receber já vão entrar aqui nessa tela. Aqui eu já tenho alguns exemplos, tá vendo? De algumas reservas que eu fiz no sistema. E aí, atenção para o seguinte, pessoal. Essas reservas aqui, claro, são reservas diretas, né? Que eu fiz. Atenção aqui para o status, tá? Dessas transações, tá? Vocês estão vendo que aqui eu tenho algumas transações que estão já confirmadas como recebido e tem algumas transações que estão em aberto, tá? Então, se você precisa, se você quer, né, dar baixa nessa transação, se você quer confirmar que essa transação foi de fato recebida, você precisa fazer a seguinte ação. Você vai clicar aqui em detalhes do lado da transação, tá? Vai abrir a tela com um resumo daquele lançamento, né? E aí notem que aqui embaixo, do lado esquerdo, você tem o campo recebido, para você marcar que, de fato, aquele valor daquela reserva, né, foi recebido. Então, quando você faz essa ação e salva, né, o status daquela transação é automaticamente alterado para recebido, tá? Então, é assim que a gente confirma as transações aqui no telas, tanto do contas a pagar como a receber, tá? Vou fazer esse outro processo com vocês na próxima tela também, tá? Então, confirmei minha transação, tá? Minha reserva, né? Direta. E aí já vou aproveitar para fazer uma observação referente a algumas reservas dos canais de venda, né? Booking, Airbnb, por exemplo, né? Essa confirmação manual vocês não precisam fazer, né? Para essas reservas da Booking e do Airbnb que vocês estão integrados, né? Quando a gente faz a integração com o canal. Por quê? O Airbnb e a Booking, a gente já vai receber essas informações de forma automática, tá? Então, esses lançamentos, né, essas confirmações vão aparecer aqui para vocês no contas a receber de forma automática. O Airbnb, tá? Ele vai listar aqui a data de acordo com a data do check-in da reserva, tá? Então, o lançamento, a confirmação vai levar em consideração a data do check-in da reserva, tá? Já a Booking, né, quem trabalha aí com a modalidade de pré-pagamento ou depósito diretamente na Booking, né, quando o hóspede faz um pré-pagamento ou depósito diretamente na Booking, esses lançamentos aqui no sistema, eles vão chegar levando em consideração a data de check-out, e eles vão estar sempre programados para o dia 15 do mês seguinte, tá? Então, só se atentem a isso. Não é preciso fazer essa confirmação de forma manual para Booking e o Airbnb, e eles já têm estipulados, tá, para de forma automática. Airbnb levando em consideração data do check-in e Booking sempre para o dia 15 do mês seguinte, levando em consideração a data do check-out da reserva, tá bom? Bom, além das reservas que vão entrar no contas a receber, a gente pode fazer outros lançamentos também. Então, sempre para fazer um novo lançamento, a gente vai clicar aqui do lado esquerdo em nova transação, tá? A gente vai ter a opção de recebimento e pagamento. Vou lançar aqui um recebimento, tá? Vocês podem lançar o que vocês precisarem na rotina de vocês. Aqui em cima, ó, no não selecionado, tem as opções de recebimento, ó, receber um pagamento, cobrar proprietário, receber um pagamento e compartilhar com o proprietário, tá?
Algo muito comum utilizado por alguns administradores, tá? É lançar alguns serviços de vendas, né? Que trabalham, alguns administradores trabalham em parceria com empresas de turismo, enfim, faz parceria, faz a venda do serviço, e aí lança como um recebimento, tá? Então, vou fazer esse exemplo, vou lançar aqui, ó, receber um pagamento, vou colocar aqui como exemplo, ó, um serviço turístico, tá? Vou sempre vincular aqui, ó, a minha transação a uma conta, um canal que eu cadastrei no sistema, tá? Então, vou colocar aqui, escolher uma conta, tá? Data de competência, quando a gente está lançando, a data de vencimento, se precisar, né? Vocês podem configurar uma data de vencimento, isso vai influenciar no status dessa transação, né? Dependendo aí da data de vencimento, ela vai estar no seu sistema, como em aberto, atrasado, tá? Vou lançar aqui um valor, ok? E posso também já marcar aqui como recebido, já vou confirmar que esse valor já foi recebido pela minha empresa, tá? Vou complementar aqui com algumas ferramentas auxiliares, que eu vou falar um pouquinho mais na frente com vocês, que é a categoria, tá? A categoria, pessoal, são itens contábeis do nosso plano de contas que a gente disponibiliza aqui no sistema, tá? Que vocês podem utilizar, que vão justamente ajudá-los na geração de relatórios. Então, todas as transações que vocês cadastrarem no sistema, vocês podem vincular esse plano de contas a um item que vocês cadastrarem. Então, aqui a gente tem vários itens já pré-configurados que vocês podem editar, eu vou mostrar isso para vocês. Vou vincular aqui essa minha transação a uma receita de venda, tá? Posso também vincular um setor, tá, pessoal? Clicando aqui do lado direito, mesma coisa, a gente já tem alguns itens já pré-cadastrados que vocês podem utilizar, então vou vincular ao meu setor de vendas, tá bom? Então, feito isso, eu já preenchi a minha transação, coloquei todas as informações e vou salvar. Prontinho, pessoal. Depois que eu salvei, já aparece aqui para mim, né, esse lançamento de recebimento, né, que eu já confirmei esse valor e ele já entrou e foi contado aqui no meu contas a receber. Tá bom, pessoal? Bom, agora vamos lá para o contas a pagar, tá? Vou voltar aqui na minha setinha do lado esquerdo, vou alterar a minha tela, contas a pagar. Vamos lá, vou aumentar aqui a minha busca, os meus dias de busca, para puxar mais algumas outras transações, tá? Vou fazer com vocês de novo um exemplo do contas a pagar, tá? Talvez vocês tenham aí despesas, né? Aqui, como eu já coloquei, de manutenção, de limpeza, enfim, tá? Já fiz esses lançamentos aqui também para vocês já visualizarem, tá? E vou fazer um novo agora com vocês. Vamos lá, nova transação, tá? E agora eu vou lançar um pagamento. E aí, notem que a tela é bem parecida, vamos preencher as informações desse lançamento, tá? Então, a gente tem aqui, ó, vamos escolher o tipo de pagamento, né? Pagar uma conta, pagar ao proprietário, pagar uma conta em nome do proprietário ou compartilhar com o proprietário, tá? Nesse caso, eu vou lançar uma conta normal, no meu contas a pagar, pagar uma conta, tá? Vou colocar aqui também um exemplo de gasto com limpeza, tá? Coloquei aqui um gasto com limpeza, que também é bastante utilizado, né, no dia a dia. Vou também vincular uma conta, tá? Essa transação. Vou vincular um item contábil também aqui, ó, posso buscar aqui por limpeza no meu plano de contas, tá bom? Vou vincular também ao setor de limpeza, que eu tenho aqui também cadastrado no meu centro de custos. Posso vincular também, pessoal, um fornecedor, tá? Também é uma outra lista que a gente já tem pré-configurada, ó, e que a gente pode alterar, a gente pode editar, tá bom? Então, já preenchi aqui, vou colocar o valor dessa minha limpeza, tá? E aí, vou fazer mais algumas observações, tá? Aqui embaixo, mais uma vez, né, a gente confirma se realmente
aquela transação foi paga ou foi recebida, aquele lançamento, tá? Então, aqui eu já vou confirmar que foi pago, tá? E aí, notem que a gente também tem essa opção aqui de repetir, tá? Essa ação aqui de repetir, pessoal, ela é utilizada para transformar essa transação que a gente está criando numa transação recorrente, tá? Esse é um caso muito utilizado para aqueles valores fixos, né, que a gente já lança normalmente no nosso contas a pagar, né? Uma despesa com administração, com aluguel, com condomínio. Então, a gente pode já deixar esse tipo de transação programada no sistema. Então, basta a gente clicar aqui em repetir, a gente vai escolher o período de repetição, semanal, mensal, trimestral, enfim, tá? A gente tem essas opções aqui. Vou definir o dia, tá? E vou definir quantas vezes o sistema vai fazer esse lançamento. Tá? Então, por exemplo, eu faço um pagamento aí do meu condomínio durante todos os meses do ano, 12 vezes. Então, a gente vai selecionar aqui que o sistema vai lançar todo mês, né? Os 12 meses, no dia 10, esse valor que eu preenchi. Tá? Então, essa é uma possibilidade, tá? Transformar a transação em recorrente. Tá? Nesse caso aqui, como eu estou lançando essa limpeza, tá? Não vou colocar uma recorrência, mas vou lançar no meu contas a pagar para a gente contabilizar, vou salvar. Prontinho, já entrou aqui o meu lançamento no meu contas a pagar, tá? Dessa limpeza, ok? Que já foi computado aqui, beleza? Bom, além dos lançamentos, né, dessas transações de pagamento e recebimento, a gente tem essa opção aqui, ó, de transferência, tá? Cliquei aqui em nova transação de novo, transferência. Essa transferência, pessoal, é caso você precise transferir valores entre contas, tá? Uma transferência interna entre contas. Então, você vai selecionar aqui a conta de origem, a conta de destino, ok? Vai colocar o nome da transação, o valor e a data. E aí, quando você salva esse valor, né, é transferido de uma conta para outra, tá? Tem essa possibilidade também. Bom, vamos agora para a próxima tela, né? A gente já viu aí contas a pagar, contas a receber. Volto aqui na minha setinha do lado esquerdo, eu vou lá para o meu extrato de contas. Bom, pessoal, a minha tela do extrato de contas, tá? Ela nada mais é do que a junção, né, do meu contas a pagar com o meu contas a receber, né? E aí, uma observação importante, tá? Aqui só estarão listadas, tá, as transações confirmadas, tá? Então, todos os pagamentos e recebimentos, tá? Atenção aqui ao status, tá vendo? Que vocês confirmarem, aí sim, estarão contabilizados aqui no extrato de contas, tá? O interessante e importante dessa tela aqui é a geração dos relatórios, tá? Aqui em adicionar filtro do lado esquerdo, a gente tem várias possibilidades, tá? A gente pode fazer filtros de acordo com vários objetivos, de acordo com a propriedade, parceiro, posição contábil, banco, setor, ok? Eu já vou retornar nessa tela com vocês porque eu quero mostrar justamente as ferramentas auxiliares que eu comentei, que são plano de contas, centro de custo e fornecedores, tá? Que a gente vincula as transações. Para a gente fazer o cadastro, né, e editar essas listas dentro do sistema, a gente vem aqui, ó, no menu do financeiro, tá? A gente vem em auxiliares e aqui estão as opções, tá? Plano de contas, fornecedores e centros de custos. Vou clicar aqui no plano de contas, tá? A gente já tem pré-cadastrado aqui no sistema algumas categorias, né? Então, o plano de contas, pessoal, é justamente para a gente agrupar as transações em categorias. Então, aqui a gente tem, ó, categoria de receita, categoria de despesa, com vários itens já listados, né? Vocês estão notando aqui, ó, do lado direito, que eles são todos editáveis. Vocês podem excluir o que não for fazer parte da rotina de vocês e vocês podem incluir novos itens, tá? Nessas categorias, ok? Para vocês terem essa visão geral mesmo dos custos desses itens na rotina financeira de vocês, tá bom? Vou voltar aqui no menu, vou mudar aqui para o centro de custo, tá?
Também já temos essa lista pré-configurada, tá vendo? Despesas, limpeza, temos receitas de venda, enfim, o que vocês precisarem também acrescentar, vai clicar aqui do lado esquerdo em mais novo setor, e aí vão preencher aqui o campo para criar esse novo centro de custo, tá? Que é justamente para contextualizar ali as suas transações financeiras, tá bom? Para você ver ali, tirar os relatórios de quais departamentos estão gerando mais custo, enfim, aonde está gerando mais receita, tá? E aqui a gente tem também a lista de fornecedores. Voltei lá nos auxiliares, fornecedores. Aqui a gente coloca como exemplo alguns canais de venda, né, como parceiros, como fornecedores, mas eu posso criar aqui uma equipe de manutenção, uma equipe de limpeza, tá? O que vocês precisarem, tá bom? Ou seja, todos os envolvidos, né, os colaboradores envolvidos aí na operação da sua empresa, tá bom? Então, se quiser cadastrar novos fornecedores, é só clicar aqui do lado esquerdo, tá? Agora eu vou voltar lá para a minha tela do extrato de contas para mostrar para vocês justamente como que é importante utilizar também esses auxiliares, tá? Para gerar os relatórios. Então, vou voltar aqui no meu financeiro, tá? Extrato de contas. E aí, lembrem, tá? Mais uma vez, todas as contas confirmadas estarão, as transações confirmadas estarão listadas aqui, né? E aí eu posso filtrar, tá? Vou colocar aqui o período, vou colocar do mês inteiro, ok? Vou adicionar o filtro, tá? Então, ó, eu posso filtrar pelo meu parceiro, tá? Os parceiros, né, que são os canais de venda. Então, vocês podem tirar aqui uma lista de todas as transações referentes aos parceiros, aos canais de venda, tá? Posso tirar também pela posição contábil, ó, fazer aqui o exemplo, ó, da receita de vendas que eu lancei, ok? Pode fazer também pelo banco, tá vendo? Tem aqui a lista dos bancos cadastrados. Pode fazer também pelo centro de custos, que são os setores, tá? Vou selecionar aqui, ó, de vendas também que eu lancei. Podem também fazer um filtro através dos fornecedores, da lista de fornecedores, para gerar também as transações vinculadas a eles, ok? E aí, quando a gente atualiza, né, o sistema vai dar ali para a gente exatamente as transações, os lançamentos, né, de acordo aqui, ó, com o filtro que a gente fez aqui em cima. Tá bom, pessoal? Então, dessa forma, tá, vocês conseguem utilizar essas soluções que a gente tem aqui disponível no sistema, né, aqui nas telas de contas a pagar, contas a receber, ok? Dashboard financeiro e, claro, aqui o extrato de contas, né, para vocês fazerem essas projeções, tirarem os relatórios de vocês. Tá bom, pessoal? Ivana, a gente teve alguma dúvida aí que a gente possa adiantar aí com o tempinho que a gente tem? Obrigado, Gabriele, pela sua apresentação. Sim, temos algumas dúvidas. Vamos lá. A Maria pergunta, bom dia, no caso, desculpa, vou tentar localizar o começo da pergunta. Ah, ok. Sobre as reservas direita e atualização de pagamento, de recebimento, isso é necessário apenas na reserva direita ou vindas pelo próprio site? Ou seja, para reservas da OTAs, qual é a diferença com as reservas direitas e vinda pelo site sobre o recebimento? Beleza, eu vou voltar lá no nosso contas a receber, que é onde ficam listadas esses recebimentos das reservas, tá? Então, vou lá no contas a receber. Vou aumentar aqui meu filtro para aparecerem mais reservas, ok? E aí, nota o seguinte, qual que é a diferença, né? As reservas diretas, né, são aquelas reservas que a gente faz de forma manual aqui pelo sistema, né, e que entram pelo nosso site, tá? Essas reservas, ok? Elas precisam ter ali a confirmação de que você recebeu esse valor, tá? Então, para fazer essa ação de confirmação e mudar o status para recebido, você precisa clicar aqui em detalhes, tá? Vou pegar esse exemplo aqui que está em aberto. E marcar aqui embaixo, ó, recebido.
Essa é a forma que você tem para indicar para o sistema, né, que de fato você já recebeu esse valor aqui, nessa tua reserva direta, né, que você fez de forma manual ou que entrou pelo seu sistema, tá? A observação que eu fiz pelas OTAs é o seguinte: esse lançamento aqui na tela do contas a receber, tá? Ele não precisa ser feito de forma manual, essa confirmação você não precisa fazer de forma manual, tá? O próprio sistema vai receber a informação da Booking e do Airbnb, por exemplo, e já vai fazer essa alteração, tá? A data aqui listada, tá? É que você só precisa se atentar, porque os canais trabalham de forma diferente. E aí, o Airbnb, né, ele vai listar aqui as reservas, levando em consideração a data do check-in, tá? E a Booking, ela sempre vai listar para o dia 15 do mês seguinte, né, levando em consideração a data do check-out, tá? Então, por exemplo, você recebeu uma reserva da Booking agora, dia 9, então ela vai estar listada aqui para o dia 15, tá? Se você recebeu essa reserva para o final de setembro, lá para o dia 20, então vai estar listada para o próximo mês, no dia 15 do próximo mês, tá? Então é assim que funciona, tá? Reserva direta, você precisa de fato fazer essa confirmação no teu sistema, tá? Indicar que você recebeu aquele valor, mas para as OTAs isso vai ser feito de forma automática. As OTAs, né, que vocês estiverem integrados, como a Booking e o Airbnb, que são os mais utilizados, tá bom? Obrigado, Gabi. Estamos continuando. O Carlos pergunta: o sistema atualiza as contas a receber quando uma pessoa estende sua reserva via Airbnb ou reserva direta? Se o sistema atualiza, Isso, se o sistema atualiza as contas a receber. Por exemplo, o cliente reservou, estende a própria estadia, o sistema atualiza as contas a receber? a atualização ela vai ser feita na própria página da reserva. Se tiver alteração de valor e tudo mais, tá? Automaticamente isso vai ser atualizado, sim, tá? Agora, numa reserva direta, por exemplo, em que você precise fazer uma cobrança extra, né? Tudo isso você vai fazer na página da reserva. Você vai adicionar esse valor extra na página da reserva, tá? E isso vai ser atualizado aqui também na parte do financeiro. Obrigado, Gabi. O Rômulo pergunta a respeito das transações recorrentes, caso o valor for variável. Como funciona? Podemos apresentar um exemplo de um lançamento recorrente com valor variável? Ou seja, mostrar como pode ser, digamos, definir um valor e, caso mude, editar, digamos, o lançamento futuro de forma pontual. Ok? Vamos lá, pessoal. A gente vem aqui em nova transação, tá? Vou lançar um pagamento, ok? Eu vou colocar aqui um pagamento de, por exemplo, condomínio. Condomínio não, vou colocar aqui de teste o pagamento, porque como é um valor que pode variar, tá? Mesma coisa, vou selecionar aqui um canal de pagamento que eu cadastrei, vou colocar aqui o meu valor. Posso já também vincular, tá, a categoria, ao setor, ao fornecedor, tá? E aí, vou marcar aqui como repetir, ok? E aí, olha só, você tem a opção de selecionar o período dessa repetição, né? Mensalmente, trimestral, semanal, tá? Vou deixar como mensalmente, tá? Vou colocar aqui o dia, botar aqui todo dia 10, tá? E colocar uma repetição aí de 3 vezes, tá? Os próximos 3 meses, tá? Não vou alterar aqui a data de competência nem de vencimento para a gente poder fazer esse lançamento, tá? Importante também aqui na transação recorrente que você também pode já deixar marcado como pago, tá? Isso aí vai depender da tua rotina operacional. Se você deixar marcado como pago, os próximos também já entrarão com esse status, tá? De pago, ok? Mas se vocês precisarem, até para controle interno, pode deixar também como não pago, né? Porque aí vai ficar o status em aberto para você obrigatoriamente ir lá todo mês e dar baixa, tá? Nessa transação recorrente. E aí a gente vai salvar.
Pronto. Vou colocar aqui, deixa eu aumentar o meu filtro. Ó, a minha transação recorrente entrou aqui, tá bom? Aqui já com o meu valor. Agora, notem o seguinte, eu vou jogar para o próximo mês, para vocês visualizarem que ele já foi atualizado para o próximo mês. Acho que eu não salvei, né, pessoal? Acho que ele não está puxando aqui. Deixa eu fazer a minha transação de novo. Opa. Vou lá no meu pagamento. Ah, não, pessoal. Já entendi aqui, ó. Eu estou no meu contas a receber. Deixa eu alterar, que ele vai lá para o meu contas a pagar. Agora sim. Ó, prontinho. Vou só aumentar aqui meu filtro. Ah, pessoal, o meu teste já está aqui. Vou lançar agora, vou jogar lá para o outro mês para vocês verem. Ele não tinha puxado porque eu estava no meu contas a pagar, tá? E aí, como eu lancei um pagamento, claro, só vai entrar no contas a pagar. Tá vendo aqui, ó? Meu próximo débito, né, que eu lancei. E aí, para o próximo mês, mesma coisa, ele já vai ter lançado. Vou lançar aqui agora para novembro. Pronto. Tá vendo? E aí ele já fica lançado. Eu não marquei como pago, então, obrigatoriamente, eu preciso da baixa nesses meses, mas ele já vai estar listado, tá? Aqui, justamente para você fazer esse controle. O sistema já programou esse lançamento, tá? E aí você tem essa opção de deixar confirmado ou não, tá? De qualquer forma, tá? Já fica programado nos teus próximos meses, de acordo ali com a quantidade, né, de dias, de repetições, né, que você vai colocar. E aí, ó, se eu precisar confirmar essa transação no próximo mês, isso aí já estou vendo nos meses mais seguintes, né? Mesma coisa, eu vou acessar a minha transação, vou clicar em pago e vou salvar. Para aí sim, ó, o sistema, claro, ele vai perguntar, já que é uma transação recorrente, se você quer confirmar todas, né? Ou somente essa, eu vou confirmar só essa. E aí o sistema aplica e salva. Ok, pessoal? E aí ele já fica confirmado, tá bom? Obrigado, Gabi. Nosso tempo, infelizmente, está terminando. Recebemos outras perguntas que receberão retorno via e-mail. Mais uma vez, agradecemos a participação de todo mundo e desejamos um bom dia de bom trabalho. Mais uma vez, obrigado, pessoal.